Olá pessoal, vamos lá. Vamos aqui fazer umas questões, né, do simulado que nós resolvemos. Eu vou fazer a resolução e fazer o comentário, tá? Ok. Questão 1 aqui. Uma companhia de turismo tomou conhecimento de que quando o preço de uma visita a pontos turísticos é de R$6, a média de números de passagens vendidas é de 30 unidades. E quando o preço passa a R$10, o número médio de passagens vendidas é somente 18 unidades. Esse problema se trata de uma função demanda de mercado, uma função oferta de mercado, uma função custo total, uma função lucro total ou uma função receita total. Bom, a princípio, né, ela não está trabalhando fixo variável, então ela não está tratando das três últimas, as funções custo, nem lucro e nem receita, ok? Então as três últimas aqui a gente já descarta, tá? Então as três últimas já descarta. Então nós vamos observar o seguinte, né? Uma maneira bem simples da gente entender essa questão é a gente montar aqui um gráfico. Então vamos fazer um gráfico aqui, vamos fazer um eixo, tá? Um eixo XY, no caso aqui a gente usa preço, né? E quantidade, ok? Então preço, quantidade. O que nós temos aqui de preços, ele diz assim, são os valores das passagens, né? 6 e 10. E de quantidade, a quantidade vendida de passagens, né? Então nós temos 18 unidades aqui e 30 unidades. O que ele diz para a gente lá no problema? Olha, quando o preço de uma visita a ponto turístico é R$6, a média de passagens vendidas é 30. Então, de 6, ele sobe até o 30, correto? Então, aqui nós temos o ponto. E, para R$10, a média de passagem passa a ser 18 passagens, ok? Então, o que a gente vai ter aqui, então, vai ser uma função, né, decrescente, ok? Então, a função decrescente, ela trabalha com A menor que zero. Está dizendo para mim o seguinte, conforme eu vou aumentando o meu preço, o que está acontecendo com a minha demanda? Minha demanda está caindo, né? O número de passagens vendidas cai, tá? Então, aqui a gente está tratando de uma função demanda, ok? Então, função demanda, alternativa A. Vamos lá. Próxima. Então, aqui a gente tem uma empresa, né, número 2, que vende 100 unidades de um produto por mês. Se o preço unitário é de R$5, a empresa, então, ela acredita que reduzindo o preço em 10%, o número de unidades vendidas será 40% maior. Aí, no caso aqui, qual é a função demanda dessa empresa? Então, ele já fez aqui para a gente, né, já denunciou que é uma função demanda, né? Então, uma função demanda, certo? Os únicos que tratam de demanda aqui é a questão B e a questão, né, D, né? Porque está com o A menor que zero. Toda vez que o nosso A for menor que zero, a gente tem uma função demanda, correto? Então, ele já disse para a gente quem é o A. Logo de cara, ele fala que é menos 80. Não tem outro valor, né? O que a gente precisa? A gente precisa determinar o valor de B. Correto? Então, o que a gente tem de informação? Vamos pegar um par ordenado que dá meu preço e quantidade. Então, uma empresa vende 100 unidades por mês se o preço é de 5. Então, aqui, preço 5, 100 unidades. Correto? Vamos usar aqui aquela função genérica, né? Y igual a x mais b. Para a gente determinar o valor de b, né? A gente precisa dele, correto? Vamos colocar aqui, 100 é igual. O nosso a gente sabe que é 80 negativo, vezes o nosso x, 5, e aí mais b.
Aqui a multiplicação vai dar menos 400, né? Então eu tenho 100 igual a menos 400 mais B. E aí eu transfiro esse 400 lá para o primeiro membro, né? Então é 100 mais 400 igual a B. Então o nosso B aqui é igual a 500, correto? Bom, então a única alternativa que dá como mais 500 é a alternativa D, né? Mais 500. Então a resposta aqui é a alternativa D. Vamos lá? Próximo. Bom, aqui o que a gente tem, né? A gente observar, o que a gente tem aqui é um gráfico, né? E esse gráfico ele pede para a gente dizer quem é a função que representa o gráfico, correto? Então, uma das dicas que a gente deu em aula foi o seguinte. Aqui, ó, onde ele corta o eixo Y, né? Que é o Y, correto? E aqui é o X. Onde ele corta o eixo Y aqui é sempre o coeficiente B, né? A gente já tinha dito isso. Então, ele está cortando um dos 5 positivo. Então, ou eu trabalho com essa função, ou trabalho com essa função. Tá certo? Bom, então eu já tenho aqui o valor de B. B é igual a 5. Bom, na realidade, eu não vou determinar o coeficiente angular pela formulinha, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma estratégia aqui que vocês vão achar bem bacana. Olha, a gente sabe que para esse valor de 1 aqui, ó, x igual a 1, olha quanto que é o nosso y, tá vendo? Nosso y é 8, né? Então, para x igual a 1, o nosso y, né, é 8. Então, o y é 8. Vamos ver aonde que ocorre isso? Vamos pegar aqui essa primeira função lá, y é igual a x mais 5. E vamos testar também naquela outra função, né? Y igual a 3x mais 5. Se a resposta der 8 para x igual a 1, então a minha função é a correta, tá? Então, y é igual a 1 mais 5, y é igual a 6. Então, essa não é, né? Vamos ver a outra. 3 vezes 1 mais 5. Então, o nosso y é 3 mais 5, o y é 8. Ok. Então, toda vez que o x for 1, aqui, ó, o y vai ser 8 nessa função. Já nessa função, quando o x é 1, o y é 6. E o nosso gráfico aqui está dizendo que quando o x é 1, sobe, o y é 8. Correto? Então, a resposta para a gente aqui é a função C. Tá? Vamos lá na próxima. Bom, aqui a próxima ele diz para a gente o seguinte, né? No mercado fechado, ao exterior, a função procura de mercado da mercadoria X é dada por QD igual a 300 menos P. A função oferta global interna é QO igual a menos 30 mais meio P. O equilíbrio de mercado é dado pela quantidade e pelo preço, respectivamente. Então, vamos olhar aqui a continha, né? Então, já que ele falou de equilíbrio, então a gente tem QD igual a QO, correto? Vamos fazer aqui a continha. QD é 300, né? Menos P. E o QO é menos 30, né? Mais meio P. Vou trabalhar com esse meio aqui em forma de decimal, tá? Para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui 300, passo mais 30, que é igual a meio, vamos colocar 0,5, tá? P mais P. O que nós fizemos aqui nessa linha é transferir, né, o menos 30, quando ele vai com a operação inversa, né, e transferir o menos P, né, operação inversa. Somou aqui dá 330, correto? Somou aqui dá 1,5P, correto? Agora a gente divide. 330 dividido por 1,5. Esse é o meu preço de equilíbrio, que vai dar quanto? 220. Então, o meu preço de equilíbrio é 220, tá? A única questão que fala de preço de equilíbrio 220 é a questão A, né? Então, a gente assinala, então, a resposta aqui, ó, questão A, tá? Se a gente tivesse 220 em outra questão, seria bacana a gente determinar a quantidade de equilíbrio, né? Então, só para confirmar,
Por exemplo, a gente pega a função demanda ali, ó, QD igual a 300 menos P. Então, a gente vai determinar aqui a quantidade de equilíbrio fazendo 300 menos o nosso P aqui, que é 220, né? 220. Então, o Q passa a ser 80. Nosso equilíbrio, então, né? Quantidade de equilíbrio é 80. Confirma, né? Quantidade de equilíbrio é 80, quantidade de preço de equilíbrio 220, ok? Então, é isso aí. Próxima. Bom, aqui eu vou usar a mesma estratégia da anterior, que é observar os dois gráficos, né? Eu tenho a função f de x igual a menos 3x mais 9. Então, a gente já sabe que ela é uma função decrescente, né? Aqui, ó, a menor que 0 é decrescente, correto? Então, a gente olha aqui, ó, essa função é crescente, então ela já não serve para a gente, né? Essa função também é crescente, ó, tá? Então, ela não serve para a gente, ó. Função crescente não serve, tá? Então, aqui vai servir ou é A ou AD. Se a gente olhar, ela está cortando em 9 aqui. Está cortando em 9 aqui também. Bom, então, eu tenho B igual a 9. As duas, né, cortam o eixo Y em 9. Tá legal. Então, o que eu faço aqui para determinar? Se eu encontrar quem é o meu y, meu f de x, né, que é o meu y, para x igual a 1, eu descubro quem é a minha função lá tranquilamente. Ó. Então, ó, quando x é igual a 1 aqui, 1, tá vendo? Ó? O meu y é 6. E nessa, quando o meu x é igual a 1 aqui, ó, o meu y é 7. Tá vendo? Então, se eu fizer essa conta, menos 3 mais 9, eu tenho 6. Então, na realidade, aqui, ó, a questão D, né, o gráfico D é a minha resposta, tá? Então, resposta D. Próxima aqui. 6. Então, seja as funções receita total igual a 6Q, custo total igual a 2Q mais 256, qual a quantidade de nivelamento? Então, ele quer saber aqui a quantidade de nivelamento. O que eu faço? Eu igualo a receita com o custo, né? Então, vamos fazer receita. Receita é 6Q e o custo é 2Q mais 256. Bom, calcular o valor da quantidade, né? Então, 6Q menos 2Q é igual a 256. Tenho que 4Q é igual a 256, que então é 256 dividido por 4. A minha quantidade, né, de nivelamento é igual a 64. Então, lá, a alternativa A. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 7. O que ele me fala aí, né? De acordo com a tabela abaixo, podemos definir uma função do tipo, né, f de x igual a x mais b, sendo x o preço e f de x a quantidade. Sendo assim, qual função melhor representa os dados da tabela? Bom, vamos olhar aqui. Dados da tabela, qual a melhor função? Nesse caso, eu vou aplicar os 4 passos, determinar o valor, né, do coeficiente angular, coeficiente linear, e aí acho qual é a função, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é que eu vou usar 2 pares ordenados, né? Eu vou pegar preço 4 com 100 e o outro preço 6 com 120, tá? Vou achar aqui o coeficiente A, são os y, né? Y menos y, e dividido por x menos x. Bom, o nosso A aqui vai dar 20 dividido por 2, que é igual a 10. Ok, então a gente já tem aqui, ó, o parâmetro ou é AB, né, ou é a E. Agora a gente precisa saber se é mais 60 ou menos 60, correto?
Então, o que a gente faz? A partir da função genérica, ax mais b, a gente determina o valor de b, né? Vamos caçar o valor de b aqui, correto? Vamos lá, vamos pegar o primeiro par ordenado aqui e usar ele. Então, ó, 100 igual, o nosso a gente achou que é 10, o x é 4 mais b. Então, aqui eu tenho 100 igual a 40 mais b. Né? Então, eu tenho 100 menos 40 igual a b. Subtraiu, deu 60 positivo, ok? Então, está aqui. Nosso b é igual a 60. Vamos olhar lá? Essa daqui, né? Ó, positivo 60, outra negativo, não serve. Então, nossa resposta é a B. Ok, pessoal? Então,